Glória a Deus. Vamos passar agora para o momento da palavra, queridos. E, é claro, as crianças podem estar saindo, amém? Glória a Deus. A festa e júbilo nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos em uma semana de festa. E eu não me refiro ao carnaval. Eu me refiro ao Arena Experience. Fala assim pro seu irmão, essa é uma palavra chique, fala experience. Glória a Deus. E queridos, nesses dias nós estamos experimentando algo diferente. Nós estamos vivenciando algo diferente. Ontem nós estivemos em Pouso Alegre e nós recebemos palavras poderosas vindas dos céus, diretamente de Brasília, diretamente da nossa bispa, do nosso bispo. E foram momentos especiais, momentos que trazem uma experiência nova nas nossas vidas. Fala assim pro seu irmão, você precisa ter mais experiências com Deus. Amém? Quantos creem nisso, digam amém. E hoje, querido, nós estivemos num momento de comunhão poderosa. Quem esteve no churrasco hoje do Arena, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Foi poderoso, amém? A palavra diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Foi prazeroso, foi suave, foi maravilhoso. Nós estivemos num sítio, fazendo uma comunhão poderosa, um momento de lazer, descontração, louvor, e foi poderoso. E hoje nós estamos aqui no Culto Experience, e hoje a sua experiência vai ser diferente, amém? E queridos, nós, analisando todas essas décadas de Arena Jovem, de conferência de carnaval, eu fiquei pensando qual é a maior experiência que nós podemos ter nesses dias, ou qual a maior experiência que nós podemos levar ao longo de todas as nossas vidas. E eu concluí que a maior experiência que nós podemos ter é justamente conhecer a Jesus. Fala assim pro seu irmão, a maior experiência de vida é justamente conhecer a Jesus. Paulo um dia teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. O que Paulo viu, o que Paulo ouviu, o que Paulo sentiu, a ponto da sua rota ser totalmente recalculada. É isso que nós experimentaremos nesses dias, amém? Pois nós experimentaremos algo diferente de Jesus. Só que primeiro, querido, para nós experimentarmos algo de Jesus, nós primeiro precisamos saber quem é Jesus. Fala assim pro seu irmão, quem é Jesus? Para os ateus, Jesus é nada. Para os cientistas sociais, Jesus foi um homem que fundou o cristianismo. Para os ubandistas, Jesus é Oxalá. Para os filósofos, Jesus foi um grande pensador. Para os espíritas, Jesus é um ser de luz. Para os maçons, Jesus é o grande arquiteto. Mas e para você, quem é Jesus? Fala para o seu irmão, quem é Jesus para você? Hoje nós iremos descobrir, amém? E eu queria, querido, que vocês abrissem em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 5. João capítulo 6, versículo 5. Fala assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar. Fala para o seu irmão, experiência. Fala para o seu irmão, experiência. Jesus queria trazer experiência sobre a vida dos discípulos, porque ele bem sabia o que estava para fazer. No versículo 7, respondeu-lhe Felipe, não lhe bastaria 200 denários de pão para o receber cada um o seu pedaço. Jesus se afasta junto com seus discípulos, Jesus sobe para um monte, e quando está chegando o fim da tarde, Jesus olha e vê uma grande multidão. Quando Jesus olha e vê aquela grande multidão, Jesus vira para os discípulos e fala assim, o que daremos para comer a estes homens e mulheres? Mas Jesus faz uma pergunta, mas já sabia a resposta, mas Jesus queria trazer uma experiência para os seus discípulos. E aí Felipe fala assim, Jesus, mas nem com 200 denários nós conseguiríamos suportar toda essa multidão. Um denário representava um dia de trabalho, né, pastora? Então você imagina, se um dia tem 360, se um ano tem 365 dias, nem você trabalhando 200 dias seria capaz de alimentar aquela multidão. Aí, olha que interessante, no versículo 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz
que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? André vira para Jesus e falou assim: Jesus, é o seguinte, tem um rapaz aqui que tem um pouco de alimento, mas isso vai dar para todo mundo? Querido, eu fico imaginando quando Jesus faz essa pergunta. André, pouco tempo atrás, tinha vivenciado um milagre. Jesus tinha multiplicado os peixes na rede de Pedro. Fala assim pro seu irmão: meu irmão, o que Jesus está precisando multiplicar na sua vida hoje? E foi fantástico. Pedro pescou a noite inteira. Quando chega na margem do rio, quando chega na margem do mar ali, Jesus estava ali. Jesus dá uma orientação: vai, joga a rede de novo. Sobre a palavra de Jesus, Pedro lança a rede. E quando eles estão puxando o peixe, o barco quase vira, de tanto peixe que tinha naquele lugar. Eu fico imaginando que quando o André ouve a pergunta de Jesus: como que a gente vai alimentar esse povo? Eu fico imaginando que André fala assim: eu já vi ele multiplicando peixe, mas pão. Tanto que qual que é o tema disso aqui? A multiplicação dos pães. Não fala dos peixes, fala dos pães. Por quê? Porque André já tinha experimentado um Jesus que multiplica peixe, mas André ainda não conhecia um Jesus que multiplicava pão. Fala assim pro seu irmão: um Jesus que você não conhece. Mas fala com voz de profeta: o Jesus que você não conhece é muito maior do que aquele que você conhece. E aí Jesus faz a multiplicação dos pães, faz a multiplicação dos peixes. Os cestos transbordam. E aquilo que Deus vai fazer na sua vida é para transbordar, amém? E aí transborda, querido. E quando aquilo acaba, Jesus tem uma passagem, se você for analisar essa mesma passagem aos olhos dos 4 evangelhos, tem um momento que a palavra que Jesus dá aos discípulos para irem à frente dele, para uma outra margem, é Jesus compele os discípulos a irem à sua frente. Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, reúne os seus discípulos e fala para os discípulos dele assim: ó, vão agora para outra margem do rio. Mas Jesus apenas nos fala para eles vão. Jesus compele, Jesus obriga. E por que Jesus obriga? Porque algum tempo atrás eles estavam dentro do barco com Jesus e aconteceu o quê? Aconteceu uma tempestade. Quando começa a tempestade, Jesus está dormindo. Você imagina um pescador que viveu a sua vida inteira pescando, acordar um carpinteiro para avisar ele que está tendo uma tempestade. É a mesma coisa os nossos irmãos policiais aí, que nos protegem, que nos defendem, me chamar no meio de um tiroteio para poder ajudá-los. Eu sou engenheiro, não sou policial. Foi isso que aconteceu. Os pescadores foram e acordaram Jesus, que era um carpinteiro. Fala: Jesus, e aí? A gente vai morrer aqui. Aí Jesus vira e acalma o mar e a tempestade. Aí os discípulos falam assim: quem é este? Quem é este capaz de acalmar o mar e a tempestade? Eles não conheciam Jesus que acalmava o mar e a tempestade. Eles conheciam Jesus que multiplicava peixes, eles conheciam Jesus que transformava a água em vinho, mas eles não conheciam Jesus que tinha poder sobre o mar e a tempestade. Só que você imagina, Jesus estava no barco. Quando Jesus manda eles irem, Jesus não ia com eles. E se eles estavam com medo, porque a palavra que fala na palavra é compilou, obrigou, é porque provavelmente devia estar chegando uma tempestade. E aí, depois de um tempo, Jesus vai ao seu encontro. Quando Jesus começa a ir ao seu encontro, ele não tinha barco. Ele começa a andar sobre. Eles conheciam Jesus que andava sobre as águas? Não. E aí, quando Jesus começa a caminhar, eles começam a ficar apavorados. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Não sabiam quem era. E aí Pedro fala: se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Muita gente fala: Pedro era louco, Pedro não sabia nem se era realmente Jesus. Como que ele fala para ir? E se fosse um fantasma, sei lá, fosse o Gasparzinho, sei lá o que fosse aquilo. Mas fala assim: o discípulo, a ovelha, conhece a voz do pastor. Quando Jesus fala vem, Pedro fala: eu conheço essa voz. Essa voz é do meu pastor. Essa voz é do meu líder. Essa voz é daquele que acreditou em mim quando ninguém acreditou. E por causa disso eu vou. E aí, querido, Jesus anda sobre as águas, Pedro anda sobre as águas. E
em João capítulo 6, versículo 25, olha que interessante. João capítulo 6, versículo 25 fala assim: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Olha só para você ver, Jesus estava numa outra margem, multiplicou os pães e peixes, deu uma ordem para os discípulos irem à frente dele. Todos aqueles homens e mulheres que experimentaram da multiplicação dos pães e peixes não viram Jesus entrar no barco. Quando eles acordaram pela manhã, viram que Jesus não estava mais lá, eles foram para outra margem, onde Jesus tinha orientado os discípulos para irem. Quando os discípulos estão chegando junto com Jesus, a multidão vira para Jesus e fala assim: ué, como que você chegou aqui se não tinha barco? Mal eles sabiam a forma como ele tinha chegado, né? Aí no versículo 26 fala assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou o seu selo. Olha só para você ver que esquisito, querido. Jesus, ele caminha para o outro lado da margem. E quando aqueles homens que viram os milagres encontram Jesus e perguntam: mestre, como que o senhor chegou aqui? Jesus já começa com a cajadada: vocês não estão vindo atrás de mim por causa de sinais, vocês estão vindo porque vocês se saciaram, vocês saciaram a sua fome carnal. Aí no versículo 28 fala assim: dirijam-se pois a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E aí aqueles homens e mulheres ficaram então sem entender muito bem o que estava acontecendo. Jesus dá um guatambu neles, Jesus desce a espada neles, e aí eles falam assim: tá bom, Jesus, mas qual que é a forma, o que a gente precisa fazer para experimentar a tua obra? Aí olha o que fala no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi. Jesus falou assim: ó, para que vocês façam as boas obras, para que vocês sejam aprovados pelo Pai, vocês têm que crer naquele que foi enviado. Quem que foi enviado? Jesus. Você imagina que loucura Jesus virar para aqueles homens e mulheres que andavam com ele, caminhavam com ele, experimentavam dos milagres que ele fazia, e ainda falar para eles que eles têm que crer naquele que foi enviado? Aí olha o que fala no versículo 30. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Eu fico imaginando, se eu e a pastora tá lá, eu fico imaginando, eu ia virar para aquele que perguntou: que sinal? Eu ia falar: você é burro? Provavelmente Jesus ia me corrigir, aí eu ia pedir perdão, mas eu ia falar: você é burro? Como assim sinal? Eu tenho multiplicado pães, eu tenho multiplicado peixe, eu tenho curado enfermos, eu tenho ressuscitado mortos, eu tenho andado sobre as águas, eu tenho ministrado palavras que trazem transformação de vida, e vocês me perguntam quais sinais eu havei de fazer? Aí no versículo 31 eles falam assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus lhes a comer o pão do céu. Continua. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Versículo 33, se muda com força: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Querido, esse povo aqui parecia aquela mulher samaritana no poço. Jesus está falando: eu tenho uma água para te dar, e quando você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E essa mulher fala: então me dá essa água, me dá esse negócio para mim nunca mais ter sede. Aqui é a mesma coisa, Jesus está falando sobre ele. Jesus está falando que quem comer dele nunca mais terá fome. Aí eles viram e falaram: Jesus, me dá. Aí Jesus fala assim: ei, cabeção, eu sou o pão. Eu sou o pão. Fala assim pro seu irmão: quem é o pão? Quem é o pão da vida?
Fala assim pro seu irmão: Jesus. Fala pro seu irmão: Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o início, Jesus é o fim. Quando você tem fome, Jesus é o pão da vida. Quando você está perdido, Ele é o caminho. Quando você está na escuridão, Ele é a luz. Ele é o pão. Ele é o pão. Ele está falando: eu sou. Só que daí no versículo 41, o que acontece? 6:41. Murmuravam, pois, dele, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Eles estão falando: como que ele pode ser o pão do céu? Como que ele pode ser o pão da vida? Eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele. Como que ele pode ser aquilo que ele diz que é? E aí, querido, Jesus começa a descer a pancada em todo mundo ali. Jesus começa a declarar palavras fortes para aquele povo. Jesus começa a declarar palavras difíceis para aqueles que estão ali ouvirem. E aí em João capítulo 6, versículo 60, fala assim, João 6,60: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus está falando: eu sou o pão da vida. Se você quer agradar o Pai, confia em mim, crê em mim. Eu sou o pão da vida. E aí Jesus começa a ver que existe murmuração no meio daquele povo. Eles estão falando: como que ele pode ser o pão da vida? Ele é filho de José, ele é filho de Maria, eu conheço a mãe dele, eu conheço a trajetória dele, nunca que ele é o Messias, nunca que ele pode ser isso. Eles começam a murmurar, começam a criticar, e muitos deles começam a ir embora. Aí no versículo 66 fala assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Sabe quando você tem um líder, esse líder começa a trazer direção sobre a sua vida, e muitas vezes essa direção é dura, e você fala assim: duras são essas palavras do meu líder. Aí você pega, vira as costas e abandona seu líder, abandona sua igreja. Você imagina? Fala assim pro seu irmão: se você estivesse lá, você também abandonaria Jesus? Aí você fala: não. Mas quando a pastora vem, traz uma palavra de exortação, você faz um bicão e abandona a igreja. Fala assim pro seu irmão: você é uma criancinha que não está preparado. Fala pro seu irmão que não está preparado para ouvir a voz de Deus através da sua profeta, do seu profeta. Pelo amor de Deus, fala pro seu irmão: cresce aí, irmão, pelo amor de Deus. E aí, querido, em 67, João 6, 67, olha o que ele fala: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus vira para os discípulos e fala assim para eles, os 12: vocês também querem ir embora? Aí Pedro é tomado por uma intensa convicção, e ele fala assim: Senhor, ele fala assim: pra onde eu irei? Diga: se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde voltar, só tenho você, Deus. Sabe o que Pedro está falando? Não importa se para os ateus o Senhor não é nada, não importa se para os maçons o Senhor é um grande consultor, não importa se para os espíritas o Senhor é um espírito de luz, não importa o que eles pensam sobre ti. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Levanta sua mão e diga: pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar,
Só tenho você, Deus. Palavras de vida. Vamos. Pra onde eu irei? Pra onde irei? Se eu não tenho. Pra onde voltar? Se eu não tenho. Só tenho você, Deus. Só tenho. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Diga! Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei, Senhor? Se eu não tenho pra onde voltar, Tu tens palavras de vida eterna. só tenho você. Aleluia, Senhor. Palavras Glória a Deus. de vida eterna. Querido, muitas pessoas sempre batem na tecla falando que Pedro era cabeção. Pedro foi um dos discípulos que mais experimentou o Senhor. Pedro andou sobre as águas. Pedro teve Jesus falando: e tu és Pedro. Aqui Jesus fala assim: para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe por que Pedro tinha essa experiência? Porque Jesus, ele não valoriza conquistas, ele valoriza renúncias. Fala assim pro seu irmão: Jesus não valoriza conquistas, ele valoriza renúncias. Pedro pescou durante a noite inteira, ele não pegou nada. Jesus entra no barco e faz ele ter a maior experiência de pesca da vida dele. Eu fico imaginando que quando Jesus entra no barco e começa a brotar peixe para todo lado, ele olha para Jesus e fala: Jesus, nós temos que fazer mais isso, porque se nós fazer mais, nós tá rico. E aí, a hora que eles chegam na margem, o barco cheio, barcos cheios, a maior pesca da sua vida, a maior conquista da sua vida. Jesus fala: vem, larga tudo e me segue. Querido, pode ser que Deus te deu um trabalho, pode ser que Deus te deu uma empresa, pode ser que Deus está te colocando em lugares altos, mas Deus não valoriza conquistas. Deus, ele valoriza renúncias. Deus, ele valoriza renúncias. Querido, entenda que você tem que dar mais para Deus, que você tem que se doar mais para Deus. Senão nós seremos como aqueles homens que Jesus fazendo milagres, Jesus fazendo grandes coisas, nós ainda iremos perguntar para Jesus: Jesus, faz então um sinal do céu para que eu entenda que eu tenho que fazer parte do ministério da sua igreja. Meu Deus, fala assim pro seu irmão: meu Deus, você está perdendo tempo de não servir a casa do Senhor. E nessa noite eu te faço um convite, querido. Deixe tudo para trás. Deixe as suas conquistas, deixe as suas vontades, deixe as suas verdades e fala para o Senhor: Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, querido, eu queria agora fazer um convite para você que entende que a sua entrega para Deus ainda é pequena. Você entende que a entrega para a obra de Deus ela ainda é pequena. Você tem vindo nos cultos, glória a Deus. Você tem participado dos eventos, glória a Deus. Mas ontem a gente escutou uma palavra de uma pastora e ela falava assim: não é porque você está dentro de uma garagem que você é um carro. Não é porque você está dentro da igreja que você é um cristão. E cristão eu me refiro a representar Cristo. A palavra cristão representa pequenos cristos. Quando você passa pela rua e você vê um homem que parece a Jesus, você fala assim: ele é um cristão. Então não é porque você está dentro da igreja que você é um cristão. Se você entende que você precisa entregar tudo para o Senhor nessa noite, eu queria fazer um convite para você vir aqui à frente. Se a sua entrega está sendo pequena, se a sua entrega está sendo pouca, se você acha que você pode entregar mais da sua vida para Deus, Jesus está falando nessa noite para você: eu não valorizo conquistas, eu valorizo renúncias. Eu não valorizo conquistas, eu valorizo renúncias. Eu não valorizo conquistas, eu valorizo renúncias. Eu não valorizo conquistas. Se coloque de joelho na presença do Senhor agora, querido, e comece a falar com Deus: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se entrega
na presença do Senhor nessa noite. Essa é a noite da experiência. Essa é a noite da experiência. Essa é a noite da experiência. Entrega tudo que você tem. Deixa de lado tudo que você tem. Se entrega ao Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego a Ti. Todas as minhas conquistas eu entrego a Ti. Nada tem valor se não for a Tua experiência, Senhor. Então, pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde ir, só tenho você, Deus. Pra onde? Palavras Pra onde? Diga isso! Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus, palavras de vida. Declare isso ao Senhor. Eu não tenho mais reservas, eu não tenho mais nada a não ser o Senhor. Me visita, me traga uma experiência que ainda nunca tive contigo, Deus. Vem, me toca, vem, me toca. O Senhor está dizendo para você também quer ir embora. Através da sua infantilidade, você também quer ir embora. Através de palavras duras, você também quer ir embora. Fala para Deus: pra onde eu irei, Senhor? Pra onde eu irei? Eu não tenho mais pra onde ir. Eu não tenho mais pra onde ir. Não tenho. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Quantos entenderam isso, digam amém. Coloque-se de pé no seu lugar. Vira para o seu irmão e fala assim: sem reservas. Fala para o seu irmão: sem reservas. Fala para o seu irmão: sem reservas. Querido, depois que você tem uma experiência contigo, depois que você tem uma experiência com Jesus, nada mais importa. Nada mais importa. A minha vida e a minha vida. A minha vida eu tenho dado como perda. É isso que eu tenho feito com a minha vida. Eu tenho dado ela como perda. Depois que o amor de Jesus ele te enche, você fica louco para transferir esse amor para as outras pessoas. Depois que o Senhor Jesus ele te enche, você fica louco para trazer outras pessoas para conhecê-lo. Fala assim pro seu irmão: sem reservas. Fala pro seu irmão: sem, em nome de Jesus. Quantos crentes digam glória a Deus? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, encerrando esse momento. Senhor Jesus, querido Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por esse momento, e nós declaramos que hoje não há mais reservas, não há mais reservas. Nós declaramos: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Por isso, repete essa oração comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu me entrego sem reservas. Usa a minha vida na Tua obra como um instrumento, em nome de Jesus. Amém? Quantos crentes digam amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, antes da gente encerrar, amanhã, a partir das 19 horas, nós teremos aqui na igreja a continuação do Arena Experience. Fala assim pro seu irmão: se hoje Deus tocou na sua vida, você não pode perder amanhã. Amém? Então amanhã, a partir das 19 horas, nós teremos um mega evento poderoso. Nós estaremos passando os links das transmissões que serão ministradas direto de Brasília para você aproveitar durante a manhã, durante a tarde, nos grupos da igreja, amém? Se você não está em um grupo da igreja, procura algum irmão aí do seu lado e fala assim: me coloca nesse grupo, porque para onde eu irei? Fala para o seu irmão: para onde eu irei? Então amanhã, a partir das 19, terça-feira, a partir das 19, e nós vamos encerrar a maior experiência das nossas vidas até hoje, em nome de Jesus, amém?
Dê um abraço no seu irmão, estamos encerrados. Que a paz do Senhor acompanhe em nome de Jesus. Diga!